Universo Livros. Livro, O Poder do Subconsciente. Autor, Joseph Murphy. Tradução, Eduardo S. Pereira. Copyright 2015. Capítulo 6, Técnicas Práticas de Curas Mentais. Quando um engenheiro se prepara para construir uma ponte ou um design de aeronave, ele aborda uma solução com técnicas e práticas conhecidas por ele, e depois elabora um conjunto de métodos aplicáveis para a realização do projeto. Estas técnicas, habilidades e métodos foram um dia parte de seu processo de formação. Da mesma forma, existem habilidades, técnicas e métodos conhecidos para controlar e dirigir sua vida. Esses métodos e técnicas são primários. Na construção da ponte Golden Gate, os engenheiros primeiro tiveram que entender os princípios matemáticos, pressões e dilatações físicas. Em segundo lugar, eles desenvolveram em suas mentes uma visualização da ponte ideal através da baía. O terceiro passo foi a aplicação de métodos experimentados e comprovados, pelo qual foram implementados os princípios. Quando estas 3 etapas foram concluídas, a ponte tomou forma e gerações de motoristas começaram a atravessá-la. Se você quer que suas orações sejam respondidas, você deve começar com os métodos e técnicas apropriados. A maneira em que sua oração é respondida é uma maneira científica. Nada acontece por acaso. Este é um mundo de lei e ordem. Neste capítulo você encontrará técnicas práticas para desdobrar e nutrir a sua vida espiritual. Suas orações não devem ser jogadas ao vento como um balão. Elas devem ir para algum lugar específico para realizar algo em sua vida. Quando analisamos a oração, descobrimos que há muitas abordagens e métodos diferentes. Não consideraremos neste livro as orações formais e rituais usados em cerimônias religiosas. Estes têm um lugar importante na celebração em grupo, mas este não é nosso foco. Nós estamos interessados em métodos eficazes e imediatos de oração pessoal que possam ser aplicados em sua vida diária e usados para ajudar a si e aos outros. A oração é a formulação de uma ideia concentrada em algo que desejamos realizar. A oração é o desejo sincero da alma. Seu desejo é sua oração. Ele sai das suas mais profundas necessidades e revela as coisas que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Isso é a verdadeira natureza da oração, a expressão eficaz de fome e sede de paz, harmonia, saúde, alegria e todas as outras bênçãos da vida. A técnica de sobreposição para impregnar o subconsciente. Como já vimos, o segredo da oração eficaz é impregnar a mente subconsciente com o resultado esperado. Uma das maneiras mais simples de fazer isto é o que chamamos de técnica de sobreposição. Isto consiste essencialmente em induzir a mente subconsciente para aceitar seu pedido da forma como foi entregue pela mente consciente. A sobreposição é mais eficaz quando se está entrando em um estado de sono. Saiba que na sua mente mais profunda reside a inteligência e o poder infinito. Calmamente, pense no que você deseja, visualize sua realização a partir deste momento da forma mais plena e harmoniosa. Seu subconsciente aceitará seu projeto na planta. Se você estivesse construindo uma nova casa para você e sua família, você teria um intenso interesse no projeto da sua casa. Você gostaria de ter a certeza de que os construtores seguiram seu plano até o último detalhe. E você iria ter que vigiar os materiais que eles usaram. Sabendo que a vida futura de sua casa depende da qualidade dos materiais usados para construí-la, selecione apenas o melhor cimento, o melhor isolamento, a melhor fiação elétrica, as coberturas e assim por diante. E se você tivesse o mesmo cuidado com sua casa mental e com seu plano mental de felicidade e abundância? Todas as suas experiências e tudo o que entra em sua vida dependem da natureza dos blocos de construção mentais que você usar na construção de sua casa mental. Se seu projeto está cheio de padrões mentais de medo,
preocupação, ansiedade ou falhas, e se você está desanimado, duvidoso e céptico, então a qualidade dos materiais mentais que você está instalando em sua mente virá mais adiante como fadiga, tensão, ansiedade e limitação de todos os tipos. A atividade mais fundamental e de maior alcance na vida, é o que você constrói em sua mentalidade de todas as horas. Sua palavra é silenciosa e invisível, no entanto, é real. Você está construindo sua casa mental o tempo todo, e seus pensamentos e imagens mentais representam sua planta. Hora por hora, momento por momento, você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade pelos pensamentos que você pensa, as ideias que você abriga, as crenças que você aceita e as cenas que você ensaiar no estúdio escondido de sua mente. Esta mansão, após a construção da qual está perpetuamente comprometida, será sua personalidade, sua identidade neste plano, sua história de vida na Terra. Comece uma planta nova, construa silenciosamente se concentrando na paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente. Construa acima dessas bases e seu subconsciente aceitará seu projeto e trará tudo isso à superfície, pelos seus frutos os conhecereis. A ciência e a arte da verdadeira oração. O significado da palavra ciência pode ser definido como um conjunto de conhecimentos que sejam coordenados, organizados e sistematizados. Vamos falar sobre a ciência e a arte da verdadeira oração. Este conjunto de conhecimento lida com os princípios fundamentais da vida. Ele descreve técnicas e processos que podem ser demonstrados em sua vida e na vida de qualquer ser humano que aplicá-las fielmente. A arte é a sua técnica ou processo, e a ciência por trás disso é a resposta definida pelo pensamento da mente criativa e de seu quadro mental. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Mateus 7, versículo 7. O que nos diz este célebre versículo? Claramente significa que você receberá aquilo que você pedir, se pedir. Portas se abrirão a você, se você bater, e você achará o que procura, se você procurar. Esse ensinamento implica na definição das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita de seu subconsciente ao seu pensamento consciente. Se você pedir pão, você não receberá uma pedra. Você deve pedir acreditando que você está recebendo. Sua mente se direciona do pensamento para a coisa. A menos que primeiro exista uma imagem na mente, nada acontecerá, pois não haveria nada para sua mente se mover em direção. Sua oração, que é seu ato mental, deve ser aceita como uma imagem em sua mente para que o poder do seu subconsciente se ative sobre ela para produzi-la. Você deve alcançar um ponto de concordância em sua mente, um estado absoluto e indiscutível de aceitação. Essa contemplação deve ser acompanhada por um sentimento de alegria e sossego, prevendo os aspectos de realização do seu desejo. A base sólida para a ciência verdadeira e da arte da oração, é seu conhecimento e a total confiança de que o movimento de sua mente consciente obterá uma resposta definitiva de seu subconsciente, que tem a sabedoria infinita e poder infinito. Seguindo este procedimento, suas orações serão atendidas. A técnica da visualização. A maneira mais fácil e mais óbvia para formular uma ideia é visualizá-la. Para isso, visualize a ideia com vividez na imaginação de sua mente, como se ela estivesse viva. A olho nu você só enxerga o que já existe no mundo externo. De forma semelhante, o que você pode visualizar com os olhos da mente, será o que já existe nos reinos invisíveis da sua mente. Qualquer imagem que você tem em sua mente é a substância das coisas que esperam, e a prova das coisas ainda não vistas. O que você forma em sua imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e aparecerão um dia em seu mundo objetivo se você for fiel à sua imagem mental. Este processo de pensamento faz impressões em sua mente.
Estas impressões por sua vez tornam-se manifestas como fatos e experiências em sua vida. Arquitetos visualizam o tipo de edifício que eles querem. Eles o veem como eles desejam que fique ao ser concluído. Suas imagens e processos de pensamento tornam-se uma maquete da qual o edifício irá emergir. Pode ser bonito ou feio, um arranha-céus ou uma casinha de um andar, mas começa como uma visualização. Imagens mentais do arquiteto são projetadas conforme são desenhadas no papel. Eventualmente, o empreiteiro e trabalhadores da construção civil reúnem os materiais essenciais, e a construção prossegue até que esteja finalizada, em perfeita conformidade com os padrões mentais do arquiteto. Eu sempre uso a técnica da visualização antes de falar em um auditório. Eu aquieto as engrenagens da minha mente para que eu apresente à mente subconsciente as minhas imagens de pensamento. Então imagino o auditório inteiro. Seus assentos preenchidos com homens e mulheres que estejam iluminados e inspirados pela infinita presença de cura dentro de cada um. Eu vejo a todos radiantes, felizes e livres. Tendo construído a ideia na minha imaginação, eu calmamente a mantenho como uma imagem mental, enquanto imagino eu ouço as pessoas dizendo, eu estou curada, eu me sinto maravilhoso, eu estou transformado. Assim eu permaneço por 10 minutos ou mais. Eu deixo a mim mesmo conhecer e sentir que corpo e mente de cada pessoa estão saturados de amor, plenitude, beleza e perfeição. Minha consciência cresce ao ponto onde, em minha mente, ouço as vozes da multidão proclamando sua saúde e felicidade. Em seguida, mentalizo toda a imagem e vou para o palco. Utilizando esta técnica quando eu discurso, faz com que muitas vezes, eu ouça pessoas que me procuram depois de algum tempo, e relatam que suas preces foram atendidas. Método do filme mental. Como diz o velho ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Devemos enfatizar o fato de que a mente subconsciente realizará qualquer imagem mantida na mente e apoiada pela fé, agindo da maneira que eu penso, assim serei. Alguns anos atrás eu estava em uma turnê de palestras no centro-oeste do país que me levou a vários estados. Eu queria ter uma residência permanente naquela região, e eu poderia trabalhar melhor para aqueles que precisassem da minha ajuda. Minhas viagens me levaram para bem longe, mas eu não me esqueci da ideia de morar lá em um local fixo. Uma noite em um quarto de hotel em Spokane, Washington, eu relaxei um sofá. Eu me imobilizei em minha atenção. De uma forma tranquila e passiva, imaginei que eu estava falando com um grande público. Eu dizia àqueles que estavam me ouvindo, estou feliz de estar aqui agora, eu estive rezando muito por essa oportunidade única. Eu via aquela plateia imaginária na minha mente, e sentia a realidade de tudo. Eu fiz o papel de ator dramatizando neste filme mental. Eu me senti satisfeito com esta imagem que estava sendo levada ao meu subconsciente, que iria manifestá-la à sua maneira. Na manhã seguinte, ao despertar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Alguns dias depois recebi uma ligação de uma organização no Centro-Oeste, me pedindo para ocupar um cargo de diretor. Assim eu fiz, e eu aproveitei profundamente muitos anos realizando trabalhos por lá. O método que acabei de descrever é muitas vezes referido como o método do filme mental. Tenho recebido um grande número de cartas de pessoas que têm lido meus livros, ou que me ouviram falar, contavam-me dos maravilhosos resultados obtidos usando esta técnica. Uma área em que o filme mental parece ser especialmente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para venda, sugiro que você primeiro convença-se em sua própria mente de que seu preço é certo e justo para você e para o eventual comprador. Depois de ter feito isso, acalme a mente, relaxe, deixe-se entrar em um estado sonolento, o sono reduz todo esforço mental ao mínimo. Agora imagine o cheque em mãos, alegre-se por recebê-lo, e agradeça por ele, vá dormir sentindo a naturalidade completa do filme mental criado em sua mente.
Você deve agir como se isso já fosse uma realidade objetiva. Quando você o faz, o subconsciente tomará isto como uma impressão. Então, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente quer comprar a sua propriedade e que vai amá-la e prosperar nela. Através das correntes mais profundas da mente, o comprador e o vendedor são levados ao encontro. Uma imagem mental realizada na mente, apoiada pela fé, irá se realizar. A técnica de Baldwin. Charles Baldwin foi professor do Instituto Rousseau, na França. Ele era um psicoterapeuta brilhante e um diretor de pesquisa da Escola de Cura de Nova Nancy. Ele descobriu que a melhor maneira para impressionar a mente subconsciente era entrar em um estado de sonolência, ou algum estado semelhante ao sono, em que todo esforço fosse reduzido ao mínimo. Então a ideia poderia ser transmitida para o subconsciente de uma forma tranquila, passiva, receptiva, por reflexão. Conforme Baldwin explicou, uma forma simples de assegurar esta impregnação da mente subconsciente é condensar a ideia da qual será o objeto da sugestão, para resumir em uma breve frase que pode ser facilmente gravada na memória, e repeti-la por várias e várias vezes como se fosse uma canção de ninar. Alguns anos atrás, uma jovem viúva em Los Angeles encontrou-se em meio de uma longa e amarga disputa familiar. Seu falecido marido deixou sua propriedade inteira a ela, mas os filhos e filhas dele de um casamento anterior tinham entrado com uma ação para contestar a vontade do pai. Suas ofertas de um acordo foram repelidas. Quando ela me pediu minha ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baldwin. Insiste para condensar a ideia de sua necessidade em uma frase com poucas palavras que poderiam ser facilmente gravadas na memória. A frase que ela encontrou foi: está consumado em divina ordem. Para ela, estas palavras significavam que a inteligência infinita, operando através das leis de sua mente subconsciente, manifestariam uma conclusão harmoniosa através do princípio da harmonia. Todas as noites durante 10 noites ela sentou em uma poltrona, e sistematicamente relaxava seu corpo e entrava em estado de sono. Uma vez no estado de sonolência, ela afirmava lentamente, calmamente e sensivelmente a sua instrução: está consumado na ordem divina, várias vezes seguidas. Ela chegava a sentir uma sensação de paz interior e uma tranquilidade onipresente, em seguida ela saía normalmente de seu sono profundo. Na manhã do 11º dia, ela acordou com uma sensação de bem-estar e uma convicção de que tudo estava realmente resolvido. O advogado dela ligou para ela no mesmo dia. O advogado adversário e seus clientes estavam dispostos a ceder. Um acordo harmonioso foi realizado e o processo foi abandonado. A técnica do sono. Quando você entra em um estado sonolento, o esforço mental é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa e bastante receptiva quando em um estado de sono. A razão para isto é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre logo antes de dormir e logo após acordarmos. Neste estado, os pensamentos negativos que tendem a neutralizar seu desejo e assim impedir a aceitação por sua mente subconsciente, não se acharão mais presentes. Suponha que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe seu corpo e se acalme. Fique em estado sonolento e nesse estado de sono, diga em voz baixa e tranquila, como se estivesse cantando uma canção de ninar: estou completamente livre deste hábito, a harmonia e paz de espírito reinam em mim. Repita estas palavras lentamente, em silêncio e amorosamente por 5 ou 10 minutos de noite e de manhã. Cada vez que você repetir estas palavras, a carga emocional que as acompanha se tornará cada vez maior. Quando surgir um impulso que possa levá-lo a repetir o hábito negativo, repita esta fórmula em voz alta para sua mente. Desta maneira você vai induzir o subconsciente a aceitar a ideia, e uma cura se seguirá. A técnica da gratidão. Na Bíblia, Paulo recomenda que façamos ser conhecidos os nossos pedidos, com louvor e gratidão.
Alguns resultados extraordinários seguem este método simples de oração. O coração agradecido está sempre próximo das forças criativas do universo, fazendo como que incontáveis bênçãos fluam em sua direção, pela lei do relacionamento recíproco, baseado na lei cósmica da ação e reação. Uma jovem mãe recentemente me contou de sua experiência com esta técnica. Ela disse: eu estava desempregada e quebrada, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Eu não sabia o que fazer. Então eu ouvi você explicar que devemos ser gratos mesmo antes de nossas orações serem atendidas. Era como se uma luz tivesse entrado em minha mente. Eu sabia que tinha que tentar isto. Toda noite e toda manhã por cerca de 3 semanas, esta mulher repetiu as palavras: obrigada, Pai, pela minha riqueza. Ela fez isso de um modo relaxado, calmo e continuava até que o sentimento de gratidão dominasse a mente dela. Ela imaginava que ela se dirigia ao poder infinito e à inteligência interior, sabendo, é claro, que ela não iria literalmente ver a inteligência criativa ou a mente infinita. Ela estava vendo com o olhar interior da percepção espiritual, percebendo que seu pensamento e imagem de riqueza eram a causa primária, em relação a dinheiro, posição e alimentação que precisava. Seus pensamentos e sentimentos eram a substância de riqueza desembaraçada de qualquer tipo de condição anterior. Repetindo: obrigado, Pai, várias e várias vezes, o coração e a mente da mulher foram levados até ao ponto de aceitação. Quando os pensamentos de falta, pobreza e sofrimento vinham à mente dela perturbá-la, ela dizia: obrigada, Pai, sempre que necessário. Ela sabia que, conforme ela mantivesse a atitude de gratidão, ela iria recondicionar sua mente à ideia de riqueza. Isto foi exatamente o que aconteceu. A oração desta mãe teve uma sequela interessante. Pouco tempo depois que ela começou a orar da maneira que acabamos de descrever, ela encontrou pela rua um antigo patrão que ela já não via há cerca de 5 anos. O antigo patrão lhe ofereceu um serviço de grande responsabilidade e bem remunerado. Ele inclusive lhe ofereceu um empréstimo temporário até que ela recebesse seu primeiro salário. Como ela disse: eu nunca vou esquecer o incrível poder do obrigado, Pai. Realizou maravilhas para mim. O método da afirmação. A eficácia de uma afirmação é determinada em grande parte por sua compreensão da verdade e do significado que fundamentam as suas palavras, ou seja, não use palavras em vão em suas orações. O poder da sua afirmação reside na aplicação positiva e inteligente de definições específicas. Suponha que um aluno adiciona 3 mais 3 e escreve 7 na lousa. O professor o corrige com a certeza matemática que 3 mais 3 são 6, então, a criança altera o resultado se corrigindo. A declaração do professor não fez o cálculo: 3 mais 3, valer 6. Isto já era uma verdade matemática que por sua vez fez com que a criança corrigisse os números no quadro negro sem duvidar. Não é normal uma pessoa ficar doente, o normal é estar saudável. Saúde é a verdade do seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo ou para outro, e quando você percebe que estes são princípios universais do seu próprio ser, você reorganiza os padrões negativos da sua mente subconsciente, com base na sua fé e na compreensão daquilo que você afirma. O resultado do processo afirmativo de oração depende da conformidade com os princípios da vida, independentemente de aparências. Considere por um momento: há um princípio de matemática, mas nenhum erro. Há um princípio de verdade, mas nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência, mas nenhum da ignorância. Há um princípio de harmonia, mas nenhum da discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença, e há um princípio de abundância, mas nenhum de pobreza. Optei por usar o método afirmativo, quando minha irmã estava prestes a ser operada para a remoção de cálculos biliares em um hospital na Inglaterra. O diagnóstico baseou-se nos exames habituais do hospital em procedimentos de raio-x.
Ela me pediu para eu rezar por sua recuperação. Eu estava a quase 10.000 quilômetros de distância, mas isso não me deteve. Não há tempo nem espaço no princípio da mente. A mente infinita ou inteligência está presente em sua totalidade em todos os lugares simultaneamente. Várias vezes por dia, eu removia completamente todo o pensamento da contemplação dos sintomas da minha irmã e também da sua personalidade corpórea. Com calma e confiança, eu afirmava como se segue: esta oração é para minha irmã Catherine. Que ela fique relaxada, em paz, equilibrada, calma e serena. A inteligência de cura da sua mente subconsciente que criou o corpo dela está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso do seu ser de acordo com o padrão perfeito de todos os órgãos, apresentado em sua mente subconsciente. Silenciosamente, em tranquilidade, todos os padrões distorcidos em seu subconsciente serão dissolvidos e removidos, e a vitalidade, plenitude e beleza do princípio da vida serão manifestadas em cada átomo do seu ser. Ela está agora aberta e receptiva para as correntes curadoras que estão fluindo através dela como um rio, restaurando-lhe a paz, harmonia e saúde perfeita. Todas as distorções e imagens ruins são agora lavadas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela, e assim será. No final de 2 semanas, minha irmã tinha um outro exame. Seus raios-x deram negativos. O médico admitiu que ela mostrou uma cura notável e cancelou a cirurgia agendada. Afirmar é declarar que, assim será. Na medida em que você manter essa atitude de espírito como verdade, independentemente de tudo o que prove o contrário, você receberá uma resposta à sua oração. Sua mente ou seus pensamentos sempre são afirmativos, porque mesmo quando você nega algo, você está na verdade afirmando a impossibilidade de realizar alguma coisa. Repetindo uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que você está dizendo, leva a mente a esse estado de consciência, onde ela aceita aquilo que você atesta como verdadeiro. Mantenha as afirmações das verdades da vida até que você consiga a reação subconsciente que lhe satisfaça. O método argumentativo. Esse método é exatamente o que seu nome implica. Ele decorre do incrível trabalho do Dr. Phineas Perkins Chickenby, um pioneiro na cura mental e espiritual que viveu e trabalhou em Belfast, no Maine, há mais de um século. Ele realmente foi um psicanalista pioneiro e pai da medicina psicossomática. Ele também teve uma notável capacidade de usar a clarividência para diagnosticar a causa de problemas, dores e transtornos em seus pacientes. Em síntese, o método argumentativo empregado com êxito por Chickenby consistia no raciocínio espiritual. Você convenceu o paciente e a si mesmo que a doença é devida às falsas crenças, medos infundados e padrões negativos apresentados na mente subconsciente. Você estando claramente convencido em sua mente, convence seu paciente que a doença ou enfermidade é devida apenas a um padrão distorcido e desalinhado de pensamento que tomou forma no corpo. Esta crença errada em algum poder externo e causas externas agora está exteriorizada em si como doença e pode ser revertida, alterando os padrões de pensamento. Você explica para a pessoa doente que a base de toda cura é uma mudança de crença. Você também ressalta que o subconsciente que criou o seu corpo e todos os seus órgãos, portanto sabe como curá-la, pode curá-la e o está fazendo agora enquanto você fala. Você apela no tribunal da sua mente que a doença é uma sombra da mente baseada em imagens e pensamentos mórbidos, encharcados de doença. Continue a acumular todas as provas que você pode reunir em nome do poder de cura interior, que criou todos os órgãos, e em primeira instância, ele possui um padrão perfeito de cada célula, nervo e tecido dentro dele. Então, você declara um veredito no tribunal da sua mente em favor de si mesmo e de seu paciente. Você o liberta da doença pela fé e compreensão espiritual. Suas evidências mentais e espirituais são esmagadoras.
Uma vez que exista apenas uma mente onipresente, o que você sente como verdadeiro é manifestado na experiência do paciente, e sua cura se seguirá. O método absoluto é como uma terapia moderna de ultrassom. Muitas pessoas em todo o mundo praticam esta forma de tratamento de oração com resultados maravilhosos. A pessoa que usa o método absoluto menciona o nome do paciente. Então ela silenciosamente pensa em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como: Deus é em seu todo, felicidade, amor infinito, inteligência infinita, todo-poderoso, sabedoria ilimitada, harmonia absoluta, beleza e perfeição indescritível. À medida que ela pensa calmamente ao longo desta direção, a consciência dela é elevada em uma nova dimensão espiritual. Ela sente o oceano infinito do amor de Deus, dissolvendo tudo o que é imperfeito no corpo e na mente do paciente para quem ela está rezando. Ela sente todo o poder e o amor de Deus que está agora focado no paciente. Tudo o que era irritante ou incômodo agora está completamente neutralizado na presença do oceano infinito da vida e do amor. O método absoluto de oração pode ser comparado com os últimos desenvolvimentos em fonoterapia. Estes me foram explicados recentemente por um distinto médico em Los Angeles. O dispositivo que ele usa em seu trabalho gera poderosas ondas de som em frequências extremamente altas. Quando estes se concentram em áreas do corpo onde existem tecidos anormais, as células afetadas reagem ressoando ao ultrassom. À medida que nos elevamos na consciência contemplando as qualidades e atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e paz. Aquelas pessoas em que estas ondas estão focadas, se ressoam com elas, e elas os respondem. Muitas curas notáveis foram obtidas por esta técnica de oração. Uma pessoa aleijada volta a andar. O Dr. Kimbai frequentemente utilizou o método absoluto nos últimos anos de sua carreira de cura. Ele descreveu em um dos seus manuscritos como ele curou uma mulher aleijada. Ele foi chamado para visitar esta mulher, que estava coxa, envelhecida e fraca em uma cama. Ele atestou que a doença dela era devida ao fato de que ela estava presa a um credo contraditório, e de que ela não poderia ficar de pé e mover-se novamente. Ela estava vivendo no túmulo do medo e da ignorância. Porque ela interpretou a Bíblia literalmente ao pé da letra, e se assustou com ela. Neste túmulo, Kimbai disse, estava a presença e o poder de Deus tentando ultrapassar as fronteiras, romper as amarras e se ressuscitar dos mortos. Quando a mulher pediu a outras pessoas que lhe explicassem uma passagem da Bíblia, a resposta errada que lhe deram se tornou uma pedra. Desde então ela sentia fome do pão da vida. Dr. Kimbai diagnosticou seu caso como uma mente nublada e estagnada devido à excitação e medo, causados pela incapacidade de enxergar claramente o significado da passagem da Bíblia que ela tinha lido. Isto mostrou-se em seu corpo pelo sentimento de peso e lentidão que poderiam resultar em sua paralisia completa. Neste ponto Kimbai perguntou a ela o que diziam os versos da Bíblia. Portanto, Jesus disse, eu continuo mais um pouco convosco, antes de ir para aquele que me enviou. Vós me procurareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. João 7, versículos 33 a 34. Ela dizia que isso significava que Jesus se foi para o céu e não poderíamos ir com ele. Kimbai então explicou para ela o significado real da passagem, dizendo-lhe que o trecho, continuo mais um pouco convosco, significava a explicação dos seus sintomas, sentimentos e suas causas, seriam apenas passageiras. Ele tinha compaixão e simpatia por ela, mas no momento ele não poderia permanecer com ela nesse estado mental. Então ela teria que dar o próximo passo e ir para aquele que me enviou. Isto, Kimbai falou, é o mesmo que dizer que devemos recorrer ao poder criativo de Deus em todos nós, aquele que nos enviou. Kimbai imediatamente viajou em sua mente e contemplou o ideal divino, ou seja, a vitalidade, inteligência, harmonia e poder de Deus funcionando na mulher doente.
É por isso que ele disse a ela que, vós me procurareis, mas não me achareis, e onde estou, vós não podeis ir, enquanto ela permanecesse em sua crença estreita, restrita, pois ele, está na saúde. Esta oração e explicação produziram uma sensação instantânea, e uma mudança veio na mente dela. Ela andou sem suas muletas. Kimbai disse que era a mais singular de todas as suas curas. Ela estava como que morta pelo medo e trazê-la para a vida ou verdade era como ressuscitá-la da morte. Kimbai remeteu-se à ressurreição de Cristo e a aplicou no caso dela, revivendo o Cristo, sua saúde, em sua mente, isto produziu um efeito poderoso sobre ela. Ele também explicou para ela que a verdade que ela aceitou foi o anjo ou a ideia, que removeu, para o lado, a pedra do medo, da ignorância e superstição. Isto então liberou o poder de cura de Deus, que fez dela completa por inteiro novamente. O método do decreto. Nossa palavra ganha poder de acordo com o sentimento e a fé por trás dela. Quando percebemos que o poder que move o mundo está se movendo em nosso nome e está a apoiar nossa palavra, nossa confiança assegura o nosso crescimento. Você não tenta adicionar potência à potência. Não deve haver nenhum esforço mental, coerção, força ou luta mental. Uma jovem mulher usou o método do decreto sobre um jovem que estava constantemente ligando para ela, pressionando ela para um encontro. Ela achou muito difícil se livrar dele. Quando ele começou a aparecer no seu local de trabalho, ela percebeu que ela tinha que fazer algo drástico ao mesmo tempo. Várias vezes ao dia, ela se colocava em um estado de calmo e repetidamente decretava o seguinte: eu concedo JR a Deus. Ele está no seu verdadeiro lugar em todos os momentos. Estou livre, e ele está livre. Agora decreto que minhas palavras adentram na mente infinita e faz com que isso aconteça. Assim será. Segundo ela, o jovem imediatamente desapareceu da vida dela. Ela nunca mais ouviu desde então. Ela disse, foi como se a terra tivesse engolido ele. Tudo que planejares realizar dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó 22, versículo 28. Sirva-se com a verdade científica. Seja um engenheiro mental e use as técnicas testadas e comprovadas em construir uma vida maior e melhor. Seu desejo é sua oração. Imagine a satisfação de seu desejo atendido agora e sinta a sua realidade, e você experimentará a alegria da oração respondida. Deseje realizar as coisas da maneira mais fácil com a certeza da ajuda da atitude mental. Você pode construir saúde radiante, sucesso e felicidade pelos pensamentos que você pensa no estúdio escondido de sua mente. Experimente cientificamente até que você se convença pessoalmente de que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita de sua mente subconsciente ao seu pensamento consciente. Sinta a alegria e tranquilidade em prever a realização de seu desejo. Qualquer imagem mental que você tenha em sua mente, é a substância das coisas que esperam, e a prova das coisas não vistas. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Seu subconsciente vai revelar qualquer imagem realizada na mente que seja apoiada pela sua fé. Evite todo esforço ou coerção mental na oração. Entre em um estado relaxante, sonolento e acalme-se para dormir sentindo e sabendo que sua oração está atendida. Lembre-se de que o coração agradecido está sempre perto das riquezas do universo. Para afirmar, declare, que assim será feito, e conforme você manter essa atitude de espírito como verdade, mesmo que as evidências provem o contrário, você receberá uma resposta à sua oração. Gere ondas de harmonia, saúde e paz, com o pensamento no amor e na glória de Deus. O que você decreta e sente como verdadeira vontade, virá a acontecer. Decrete harmonia, saúde, paz e abundância. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a ouvir o restante no vídeo subsequente.
Obrigado por assistir a este vídeo, que ele possa ter sido uma pequena ferramenta para lhe ajudar a alcançar seus objetivos e superar seus desafios, que você tenha sempre saúde, sucesso, felicidade e paz. Para ficar por dentro de novos lançamentos, visite sempre o nosso site www.universolivros.com.br. Produção: Universo Livros. Copyright 2015. Todos os direitos reservados.